Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Na Gênesis, capítulo 3, os milagres do Evangelho, hoje a gente vai ver tempestade acalmada. No item 45, um dia, estando sobre um barco com seus discípulos, lhe disse: passemos à outra margem do lago. Eles partiram, pois, e enquanto passavam ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento, de repente, veio se abater sobre o lago, de sorte que seu barco, se enchendo de água, estava em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, lhe dizendo: Mestre, nós perecemos. Jesus, tendo-se levantado, falou com ameaça aos ventos e às ondas agitadas, e eles se apaziguaram. E se fez uma grande calma. Então lhes disse: onde, pois, está a vossa fé? Mas eles, cheios de medo e de admiração, diziam uns aos outros: quem é, pois, este que ordena de tal modo aos ventos e às ondas e que eles lhe obedecem? São Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. No item 46. Não conhecemos ainda bastante os segredos que presidem a ação dos elementos. Na hipótese da afirmativa, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que não foi dado a nenhum homem exercer. Em todo caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode se explicar por esse fato, de que o seu espírito via que não havia nenhum perigo e que a tempestade iria se apaziguar. Então, assim, ele coloca nessa questão, né, que não há milagre de Jesus ter mandado parar de ventar e parou. É uma parábola e quer dizer o quê? Que Jesus estava tranquilo porque tinha fé, sabia que aquele momento ia passar. Então, existe uma possibilidade de ele ter mandado o vento parar e realmente ter parado devido à sua energia, à sua pureza de espírito? Sim. Ele é governador do planeta, ele vê tudo que acontece no planeta, por que ele não ia poder mandar um simplesmente vento parar e ele parar, né? A gente não duvida. Porém, é mais correto dizer que seria uma forma alegórica, né, de dizer que Jesus, através da sua fé inabalável, sabia que aquele momento ruim ia passar. E ele questiona os seus apóstolos, dizendo assim: vocês não têm fé? Né? É só ter fé, calma, vai passar. É apenas uma tempestade, daqui a pouco passa. E na nossa vida, no nosso dia a dia, é bem o que acontece, gente. As nossas tempestades, elas não são eternas. Todas elas, devido à nossa fé, devido ao nosso equilíbrio, né? Aquela sensação de que Deus está vendo tudo e vai controlar tudo, aquela tempestade passa mais rápido. Agora, quando dentro da tempestade a gente fica inseguro, sem fé, sem condições de acreditar, achando que aquilo ali é o fim do mundo, realmente, para nós vai ser o fim do mundo. Então, eu acho que é mais uma questão de parábola, né, eu, Patrícia, que sou mais São Tomé, eu acredito que seja mais uma questão disso, né, de interpretação de como Jesus agiria diante das tormentas, do que da questão dele mandar. Mas também não é de duvidar que ele consiga parar o vento. Para Jesus, nada é impossível. E aí tem uma outra passagem, Bodas de Caná. No item 47, o milagre mencionado somente no Evangelho de São João é indicado como sendo o primeiro que Jesus fez. E a esse título haveria de ser tanto mais notável, é necessário que tenha produzido bem pouca sensação, porque nenhum outro evangelista dele falou. Um fato tão extraordinário deveria admirar no mais alto ponto aos convivas e, sobretudo, ao senhor da casa, que não parecem mesmo ter dele se apercebido. Considerado em si mesmo, esse fato tem pouca importância comparativamente com aqueles que testemunharam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo-se que as coisas tenham se passado como estão narrativas, é notável que seja o único fenômeno desse gênero que ele produziu. Era de uma natureza muito elevada para se prender a efeitos puramente materiais, próprios somente para estimular a curiosidade da multidão que assimilara a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe trariam mais adeptos do que aqueles que poderiam passar por prestidigitação, não tocando o coração. Número 27. Se bem que, a rigor, o fato possa se explicar até certo ponto por uma ação fluídica que, assim como o magnetismo
dele oferece exemplos. Mudaria as propriedades da água, dando-lhe o gosto de vinho. Essa hipótese é pouco provável, tendo em vista que, semelhante caso, tendo somente o gosto de vinho, teria conservado a sua cor, o que não deixaria de ser notável. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como o filho pródigo, do festim de núpcias, do mal rico, da figueira cega e tantas outras que, entretanto, têm o caráter de fatos realizados. Teria feito durante o repasto uma alusão ao vinho e à água, de onde se tirou uma instrução. O que justifica essa opinião são as palavras que ele dirige. A esse respeito, o dono da hospedaria: todo homem serve primeiro o bom vinho e depois, que se bebeu muito, servem o vinho inferior. Mas por vós reservastes o bom vinho até essa hora. Entre duas hipóteses, é necessário escolher a mais racional, e os espíritas não são pessoas bastante crédulas para ver, por toda parte, somente fatos de manifestações, nem bastante absolutas, para pretenderem tudo explicar pelos fluidos. Então aqui, aquela questão de transformar a água em vinho, ele coloca aqui mais como uma parábola, né? Como uma forma de mostrar que de coisas simples você pode fazer elas se tornar mais sofisticadas, a importância dos primeiros e dos últimos, mas não como uma ação, né, de milagres e de fluidos, e ele como uma atração circense, né? Fala, não, eu vou chamar a atenção de todo mundo e vou transformar a água em vinho aqui. E vou falar que isso é possível todo mundo fazer. Então, eu acho que Jesus não estava ali para criar espetáculo. Tinha um porquê dele de ter essa passagem. Então, a passagem em si, como fato, pegar a água e transformar em vinho, ele coloca aqui como uma forma de parábola, alegórica, né? Não como um fato em si, como uma ação fluídica de transformar. Ele poderia até transformar essa água como nós transformamos a composição dela energeticamente quando nós vibramos numa água, fazemos a fluidificação de uma água, mas nem por isso ela deixa de ser água. Ela continua com a mesma composição principal, porém nós conseguimos, através das nossas energias, o magnetismo, mudar um pouquinho a composição conforme a necessidade do assistido, no caso de um tratamento espiritual. Mas não ao ponto de pegar uma água e transformar ela em vinho. Isso daí seria apenas uma questão de ensinamento de Jesus, através das suas parábolas, né? Então ele traz esse efeito, não de forma de chamativa, né? De fazer espetáculo, mas sim de mostrar que é possível você tratar melhor as pessoas com coisas simples. E tem a questão dos primeiros e dos últimos. Tanto faz os que chegaram primeiro ou os que chegaram por último, merecem o mesmo respeito. Merecem de você o seu melhor. É isso. Jesus sempre quis para nós a prática do amor. Então, a prática do amor não interessa a quem, né? Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, pratique o amor. Dê o seu melhor. Né? Aqueles que chegaram tanto cedo, como aqueles que ainda estão retardados, que ainda estão demorando para chegar, né? Que são as pessoas mais atrasadas, mais endurecidas, mas você sempre apresenta o seu melhor, não interessa a quem e nem em qual situação.